todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz de Deus, de Jesus, permaneça com nós hoje e todo sempre, né? Quero cumprimentar também os nossos irmãos que nos assistem aí, né, online, pela internet, né, através do Facebook, Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunitária Vida Nova. A vocês, um bom dia, sejam bem-vindos. Bem, gente, hoje então, nós dando a continuidade aos estudos, né, do Livro dos Espíritos. Então hoje nós temos esse assunto para a gente falar, né? Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece, né? Eu convido a todos para nós fecharmos nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por mais essa excelente oportunidade que nós estamos tendo nesse domingo, de poder estar aqui, né, vindo aqui buscar um pouco mais desses conhecimentos, dessa doutrina que nos esclarece, que nos dá o direcionamento da nossa vida. Que esses conhecimentos nós possamos incorporá-los, às medidas do possível, à medida da nossa compreensão, vamos colocando no nosso dia a dia, na prática, para que esses ensinamentos nos ajudem na nossa evolução moral e espiritual. Divino Mestre Jesus, amigo aqui espirituais, a paz do Evangelho, possa nos envolver, para que assim nós possamos transmitir esses ensinamentos com bastante clareza, e todos nós possamos compreendê-los e, à medida do possível, colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais essa tarefa desta manhã. Se conosco, Senhor, que assim seja. Bem, gente, nós iniciamos esse capítulo aqui há um bom tempo atrás, né? É um capítulo longo, é o capítulo 8 da Lei de Progresso. Nós já falamos da marcha do progresso, dos povos degenerados, né? E da civilização. E hoje, então, nós vamos dar início, então, ao progresso da legislação humana, o progresso das nossas leis, né? Então, nas perguntas 794 e 795. Então, gente, a proporção que os homens vão compreendendo, à medida, né, que nós vamos compreendendo melhor a justiça, quando nós compreendemos melhor a justiça divina, né, as leis vão sendo modificadas. Quanto mais nós tomamos conhecimento da justiça, né, as nossas leis vão sendo modificadas. A lei natural, não. Ela é imutável. E é a mesma para todos nós. A lei natural, a lei divina, ela não muda. A lei humana, sim, ela é variável e progressiva, de acordo com a necessidade, né, da humanidade em cada período. Né. As leis humanas são mais estáveis quando se aproximam da lei natural. As leis humanas vão se tornando mais estáveis à medida que nós vamos nos aproximando da lei natural, da lei divina. Isso é o que nós vamos ver aqui durante essa exposição. Então, na pergunta 794, Kardec faz a seguinte colocação, a seguinte pergunta. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Será que a sociedade poderia ser dirigida, governada, somente, né, com o auxílio das leis humanas? Será que sem o concurso dessas leis humanas, né, será que somente pelas leis
divinas, ela poderia ser governada? E os espíritos estão nos respondendo. Poderia, se todos as compreendessem bem. Então, a resposta dos espíritos foram categóricas, né? Sim, pode, se todos compreendessem bem as leis divinas, né? Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. Se nós, então, pudéssemos praticar as leis divinas, somente elas se bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. Os espíritos responderam. Por isso, então, são necessárias leis especiais. Por isso que nós temos, então, essas leis especiais pelas exigências da sociedade. O que nós poderíamos entender disso? O espírito primitivo, desde lá do seu início, né, não tem condições de assimilar, de absorver, né, as leis naturais, nem de compreendê-las na sua profundidade. Então, o espírito, no início, né, ele não tem condições de assimilar, nem de compreender as leis naturais, as leis divinas. Então, quando esses agrupamentos de pessoas são muito atrasadas, são movidos quase que totalmente pelos seus instintos. Então, bem no início lá, né, eles eram governados através do quê? Dos seus instintos, né? Eles não teriam condições de assimilar e nem de entender as leis naturais. Mas, com o passar do tempo, o progresso os prepara para criar uma legislação, para criar leis, de acordo com o seu conhecimento. Então, de acordo com o conhecimento de cada um, iam se criando leis, passando essas almas a entender que somente o progresso pode levá-la para melhores dias. Somente, então, o progresso pode levar, né, então, a melhores dias. Somente o entendimento, somente, então, conforme vai se evoluindo, né, nós vamos tendo esse entendimento para dias melhores para todos nós. Né? Através dos séculos, através dos tempos, né, vão se reformulando as suas leis. Então, as leis, através dos séculos, através da nossa caminhada, elas vão se reformulando e chegando cada vez mais perto das leis naturais. Estamos distantes ainda, né? Mas, com o passar do tempo, né, essas leis vão se reformulando até que um dia, né, vão chegar bem próximo das leis divinas. Né? O espírito cresce, nós vamos evoluindo, passo a passo, e sempre avançando, né? Ano a ano, reencarnação em reencarnação, nós vamos evoluindo. Né? A legislação humana é necessária até quando os homens compreenderem e se prepararem para a obediência das leis divinas. Né? Então, as leis humanas vão ser necessárias até que nós, né, pudéssemos compreender e nos preparar, né, para a obediência das leis divinas, que essas leis se expressam em tudo. O que nós podemos entender por se expressa em tudo? Então, ele está na natureza, né? Todo o funcionamento do universo. Nós vemos aí, né? Todo esse funcionamento do universo, já ali ele funciona, né, numa harmonia, numa sequência de movimentos aí muito, né, somente Deus poderia ter criado. Né? Então também está na consciência. Elas estão lá impressas na consciência de cada um de nós. Na moral e na evolução, expressa-se nos princípios da lei de causa e efeito, né? Ação e reação. E na evolução coletiva, né? Impulsionando a sociedade para rumos da solidariedade e do progresso. Então, essas leis naturais, elas estão em tudo.
em tudo que nós pensarmos, em tudo que nós olharmos, né? Ainda mais, há uma voz da consciência que revela as necessidades humanas, para que sejam transcritas como lei dos homens, para que sejam passadas como lei dos homens. As exigências da sociedade, nas suas tribulações, no seu sofrimento, nas suas dores, né, corresponde então ao seu tamanho evolutivo, ao tamanho da nossa evolução. E então vão exigindo sempre leis especiais, e sabemos que é transitórias, né? São leis que se façam hoje, daqui a um determinado tempo tem que mudar porque já é outra realidade, né? Os vícios e a força negativa que os comandam, né? Ainda nós somos comandados ainda por essa força negativa, esses vícios. Gritam por modalidades nas leis humanas que correspondem a seus interesses, né? Ainda corresponde aos interesses individuais, né? Essa é a característica da civilização dos espíritos internados na carne, ainda por um determinado tempo. Então somos nós, né? Nós estamos aqui encarnados, né? Então ainda nós vivemos pelos interesses, né? Ainda temos os nossos interesses, né? Então essa é a característica da nossa civilização de hoje, né? Ainda por um determinado período somos através dos nossos interesses, né? O mundo espiritual conhece, ele sabe, e deixa que os seres humanos as façam, sofrendo as consequências. Lógico, né? Todos nós vamos sofrendo as consequências do que nós fazemos, né? Sofrendo as consequências do que fazem para aprender. Nós vamos aprendendo e vamos descobrindo que as leis naturais que Deus institui são eternas. Nós vamos aprendendo que as leis humanas, né, são dos nossos interesses. E nós vamos sofrendo, aprendendo, né, que vamos descobrindo que as leis de Deus, né, são eternas. E para viver as leis dos céus é indispensável que se tenha a capacidade para amar todas as criaturas, através do amor, né? Se nós quisermos, né, viver essas leis divinas, nós precisamos amar as pessoas. Não fiquemos com medo de decretos e leis humanas. É para nós não ficar com medo, não, desses decretos, pois eles são temporais, eles são passageiros, eles têm um determinado período, né? E mudam com a mudança das personalidades que as estabeleceram. À medida que essas personalidades que estabeleceram vão se evoluindo, elas vão se mudando. Mais uma vez, nós falamos que somente as leis de Deus são eternas e são imutáveis. Elas não mudam. As leis humanas são preparo para que os povos possam compreender a lei de Deus. Então, essa sociedade que nós vivemos aqui, essas leis, né, estão sendo um preparo para nós, né? Nós estamos aqui nos preparando para que nós possamos compreender, então, as leis de Deus. Porém, mesmo sendo humanas essas leis, elas são inspiradas pelos benfeitores espirituais. Ainda são inspiradas pelos benfeitores espirituais que comandam os povos e nos fazem ver todas as coisas, os valores espirituais. Ainda mesmo, né, que nós tenhamos esse preparo tudo aí, essas leis são inspiradas pelos benfeitores espirituais, para que nós possamos um dia compreender todas as coisas, todos os valores espirituais, né? Que nós possamos dar esse entendimento, dar esse valor ao bem espiritual, né? Deixar o material um pouco de lado e viver mais as coisas espirituais. Observemos o quanto houve de progresso na legislação humana.
Vamos aí 20, 30 anos atrás, né? Até os dias atuais. Quantas coisas já tivemos a mudança, né? Isto é a força do quê? Do progresso. E esse progresso, gente, é lei de Deus em favor dos seres humanos. Esse progresso é de lei de Deus em favor de todos nós, né? Um resumo do que nós aqui falamos. Então, as leis naturais, aquelas ditadas pela justiça, amor e caridade, então, as leis divinas, seriam perfeitas e bastariam por si só, se a humanidade tivesse moralidade suficiente para compreendê-las e vivenciá-las. Então, as leis divinas seriam perfeitas, né? Mas, e se nós tivéssemos, então, pudéssemos compreendê-las e vivenciá-las no nosso dia a dia. Como o ser humano ainda é imperfeito, né? Ainda nós somos imperfeitos, egoísta e tem instintos primitivos, né? A sociedade precisa, então, de regras, de legislações, de leis específicas para manter a ordem e proteger os vulneráveis, os mais fracos, né? E conter os abusos. Para isso que existem as leis humanas, né? Como nós ainda somos imperfeitos, né? Nós precisamos dessas leis para ditar o nosso caminhar, né? As leis humanas vão se aperfeiçoando e se tornando mais justas. Elas vão se aperfeiçoando e tornando mais justas, na mesma proporção em que o homem evolui moralmente e passa a entender melhor a justiça verdadeira, a justiça divina. Então, as leis humanas elas vão se aperfeiçoando à medida que nós tomamos a consciência, né, que nós possamos evoluir moralmente e espiritualmente, né, para que nós tenhamos essas leis melhores para todos nós, né. Então, na questão 795, Kardec pergunta: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Qual as causas, né? Os espíritos responderam: nas épocas de barbárie, nas épocas da crueldade, da selvageria, bem lá no início, né? São os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. Fizeram para eles, para os mais fortes. E os espíritos continuam. Então, a proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, à medida que nós fomos compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais nós tivermos esse entendimento, né, vamos compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou que elas pudessem modificar. Quanto mais se aproximam da vera justiça é a justiça real, a justiça verdadeira, tanto menos instáveis são as leis humanas. Quanto mais nós nos aproximamos da justiça real, da justiça verdadeira, menos instáveis então seriam as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, quando as leis foram feitas para todos, né, podem se identificando com a lei natural, com a lei divina. Isso que os Espíritos nos responderam. Nós temos aqui um comentário de Allan Kardec. Kardec fala assim, que a civilização criou necessidades novas para o homem. Necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Então, necessidades novas, né, de acordo com a posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular por meio de leis humanas os direitos e os deveres dessa posição, da posição social, né? Mas, influenciado pelas suas paixões, né, eles não raro há criado direitos e deveres imaginários,
que a lei natural condena e que os povos riscam, apagam, né, dos seus códigos à medida que eles vão progridem, né, vão progredindo. Kardec fala assim, a lei natural é imutável e é a mesma para todos. A lei humana é variável, progressiva. Na infância das sociedades, só essa pode consagrar o direito do mais forte. Bem lá no início, né? Que nós podemos entender, então, o que Kardec diz aqui para nós. Então, Kardec, para que nós possamos entender, falou assim, a necessidade de leis humanas, civis e penais é o reflexo direto de estarmos num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, nós precisamos dessas leis, né? Se nós fôssemos espíritos puros ou vivêssemos em um mundo regenerado, né, a lei interna da consciência, a lei divina, bastaria. Né? Foi o Kardec disse. Somente se nós tivéssemos esse entendimento, fôssemos mais evoluídos, né, vivêssemos já num planeta regenerado, né, a lei divina bastaria. As leis humanas funcionam como uma muleta social, né? Olha aí. Necessária enquanto o homem não possui autodisciplina moral. Quando nós não formos disciplinados moralmente, nós vamos precisar dessas leis humanas. Então, o que nós possamos entender dessas instabilidades dessas leis, né? Então, quanto mais próximo está o homem do princípio, lá do início, né, na formação da sociedade em que vive, menos tempo duram as suas leis, que são feitas pelos mais fortes, visando unicamente os seus interesses pessoais. Como nós falamos, no início, né, eram os mais fortes, faziam suas leis para eles. Os outros lá se viram, somente para eles, né? Então, quanto mais cresce a humanidade espiritualmente, quanto mais a humanidade vai crescendo, entendendo nas coisas espiritualmente, mais as suas leis visam a coletividade. Quanto mais focarmos no espiritual, né, então mais as suas leis vão sendo feitas para todos, né? Observemos os ensinamentos de Jesus. O mestre não pedia nada para ele. Tudo o que falou e viveu foi em benefício da humanidade, né? Nós bem sabemos disso, que Jesus não queria nada para ele. Ele fez tudo para quem? Para nós, né? Ele renunciou totalmente a qualquer conforto para si mesmo. Não sei se vocês se lembram, ele chegou até a dizer, de certa feita, que não tinha uma pedra sequer para reclinar na cabeça. Não tinha nada. Somente fez as coisas para todos nós, né? Ele vivia e vive aí em espírito e verdade, né? Acontece o contrário com as nações que alimentam aí o orgulho, que alimentam o egoísmo, somente querendo para si, né? Somente vem a nós, né? O resto lá que se vire. Esquecendo-se totalmente dos seus irmãos que moram na mesma casa de Deus, né? Todos nós moramos na casa de Deus, né? Por quê? Só para mim. E os demais? Nós precisamos pensar coletivamente, né? Por isso é que as leis humanas são instáveis e sua vigência é passageira, né? É temporal, ela tem um determinado período, né? Quando o homem abandonar o desejo pelo supérfluo, aquele que não indispensável, né? Não precisa. Quando tiver a felicidade de saber renunciar em favor da coletividade. Olha bem, quando nós abandonarmos o supérfluo, nós tivermos a felicidade de renunciar em favor da coletividade. E quando o Estado, vamos dizer lá, federal, estadual, municipal,
quando esse Estado compreender que o povo merece ser tratado com justiça e igualdade, não irá faltar nada a ninguém. Quando eles tiverem essa consciência desses governos, desse Estado, né, federal, estadual e municipal, quando eles compreenderem, né, que todos nós devemos ser tratados com justiça e com igualdade, que todos nós somos iguais, né? Não irá faltar nada a ninguém. E hoje nós vemos quantas que se falta aí, né? Fome, frio, né? Moradia, um trabalho, né? Falta. E quando eles tiverem essa compreensão, nada vai faltar a ninguém. Haverá, como disse a Bíblia, novos céus e nova terra, onde haverá abundância de mel e pão para todas as criaturas. Todos vão ter o seu pão de cada dia. As leis humanas, então, são variáveis e progressivas na infância da humanidade, para depois, então, se estabilizarem com a purificação ou despertamento. Quando nós vamos ter esse despertamento, né, nós vamos se purificando. Esse despertamento das qualidades que ainda dormem no centro da alma. Ainda está aqui dentro de nós, né? Lá. Precisa desse despertamento. Né? Precisa de um chacoalhão para nós. Poxa vida, preciso mudar, né? Deus espera, porque sabe que todos irão participar do reino da felicidade. Deus nos criou, simples e ignorantes, está lá, esperando por nós, né? Não tem pressa. A pressa é nossa, né? De nós buscarmos participar desse reino da felicidade. Quem não quer participar, né? Do reino da felicidade? Quem não quer ser feliz? Quando cada um ficará onde couber a sua evolução. Nós vamos ser felizes da maneira que nós formos evoluindo. Cada um no seu grau evolutivo. Um pequeno resumo do que nós falamos. Em tempos de barbárie, os fortes, então, ditavam as leis para eles. Com o avanço intelectual e moral, a humanidade passa a compreender a justiça verdadeira, exigindo a modificação das leis. Então, com o avanço intelectual, com o progresso de cada um, né? A legislação humana se estabiliza à medida que se aproxima da lei natural. Então, a legislação, as leis humanas, elas vão se estabilizando à medida que vão se aproximando das leis naturais, das leis divinas, que é feita para todos nós. Gente, era isso que eu tinha para passar nesse domingo, né? Agradeço aí mais uma vez a presença de todos, a paciência, né, de estar aqui neste domingo, né? Que a paz de Deus e Jesus esteja com todos nós. Agora nós vamos para os passes, né?